Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 26 de julho de 2025, é sábado e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que é o nosso deus do tempo, deus da agricultura. Ele vai representar os limites, a responsabilidade, as estruturas. Ele é o último astro visível a olho nu, então traz essas questões ali que vão falar sobre os nossos limites materiais. No nosso mapa, muitas vezes representa um ponto assim que a gente busca um amadurecimento, que a gente aprende muito através do tempo. Dentre as partes do corpo, ele rege os ossos, também está associado com a pele, então a pele sendo esse limite, os ossos representando essa estrutura, o que nos sustenta. Então, todo sábado pode ser um bom dia para a gente refletir o que que tem nos estruturado, o que que nos traz segurança, o que que a gente precisa disciplinar. Então, Saturno, ele representa muitas vezes, até pensando que ele é o último ali, esse isolamento para trazer essa reflexão profunda, essa introspecção que vem de olhar para o tempo. Então, não pensar em atividades assim que você não vai colher frutos a longo prazo, sabe? Então, pensar assim, eu estou fazendo algo hoje pensando para daqui 2 anos, para daqui 30 anos. Então, ter essa visão de longo prazo também e saber que o nosso tempo é escasso. A gente não tem todo o tempo do mundo. E Saturno no céu de agora, então Saturno ele rege o signo de Capricórnio e de Aquário. Ele também se exalta em Libra, então são signos ali que favorecem a sua expressão, as suas melhores qualidades de respeito ao tempo. Agora, no céu de agora, o Saturno está em Áries, que é o signo oposto de Libra, né? Oposto à sua exaltação. Então, ele se sente ali em queda, em depressão, ele está frustrado. Por quê? Porque Áries é o signo da agilidade, da rapidez, da impaciência. Então, a gente está tendo ali que estruturar a nossa motivação, a nossa iniciativa, às vezes até dar uma baixadinha na bola ali, né? Pensando na nossa ansiedade, nessa ânsia assim de performance, sabe? Às vezes é melhor, não é bom a gente ir começando um monte de coisa, às vezes é pensar bem no que a gente está começando, no que a gente está motivando, no que a gente está performando, né? O Áries é um signo que é regido por Marte, então traz essas qualidades ali de ação, de luta, de força, de conquista, mas ele também exalta o Sol, que representa muito o nosso eu, então também pode trazer questões nesse sentido. Então, acho que é isso de Saturno, assim, lembrando que ele pega para cada pessoa, ele atravessa uma das 12 casas, então uma área diferente da sua vida, então todo mundo tem todos os signos, então ele está ativando ali alguma das casas, então alguma das áreas da sua vida você pode estar sentindo esse esfriamento no sentido de amadurecimento mesmo, de olhar a longo prazo para essa área onde ele está atravessando. Ele fica cerca de 2 anos e meio em cada signo. E próximo ali dos 30 anos ele finaliza, então, esse retorno de Saturno, que a gente pode sentir essa estrutura, essa maior disciplina, essa maior entendimento sobre o tempo das coisas, sabe? Bom, o Saturno ele tem o seu gíbulo na casa 12, a casa que ele fica mais alegre, porque a casa 12 é uma casa do isolamento. Então, favorece essa necessidade dele, muitas vezes, né, da introspecção, da contemplação. E é isso. Então a gente segue na lunação leonina, que é esse ciclo lunar, esse ciclo da Lua de aproximadamente um mês, em que a gente começa com a fase nova, crescente, cheia, minguante, até a próxima fase nova. Então tem a duração, cada uma das fases tem a duração de aproximadamente uma semana. E cada uma das fases da Lua, cada um dos signos lunares, eles são mais favoráveis para determinados assuntos, para determinadas práticas. Então, é interessante a gente buscar céus que estejam favoráveis, né? Olhar para o céu, olhar para o tempo. Então, tempos favoráveis para determinadas ações. Então, a gente sabe que quando chove, tem coisas que são melhores, quando faz sol, tem coisas que são melhores. Então, a astrologia é a mesma coisa. Então, tem tempos ali, por exemplo, Júpiter está em Câncer. É um momento favorável para a expansão do autocuidado, das emoções, da ancestralidade, né? Desse conhecimento que vem do passado, que vem da nutrição, né? Então, a gente olha para o céu para perceber o que está mais favorável, né? Para, de alguma forma, se alinhar a ele, tá? Da melhor forma, que de uma forma ou de outra a gente reflete ele. Mas a gente pode escolher refletir melhor, espelhar melhor esse céu.
tá? Então, o princípio que funda a astrologia é esse princípio da correspondência. Então, tudo que está no céu está na terra, tudo que está na terra está no céu. É, assim embaixo, assim em cima, assim embaixo, né? Assim, então, é pensar que, de alguma forma, sempre que tem algo no céu, algo aqui na terra também tem, algo corresponde. Não é a mesma coisa, mas corresponde, tá? Então, a Lua segue nova no signo de Leão. Então, toda vez que a Lua encontra o Sol, dá início a essa fase nova, que é um reset ali, né? É como se ela recebesse essa energização ali do Sol, esses insights, essas ideias, essa visão. O Sol, ele representa, né, até o símbolo, representa muito o olho. E o Sol e a Lua, os nossos luminares, eles doam luz e eles representam mesmo os nossos olhos. Então, às vezes, até olhar esses pontos no mapa, a gente consegue identificar questões oculares mesmo. É bem interessante nesse sentido. Então, a lunação leonina, a lua segue nova no signo de Leão. Leão é um signo do fogo, né? Assim como Áries e Sagitário. É fixo, assim como o Aquário, Touro e Escorpião. Então, traz essa profundidade no nosso fogo. É, então, essa busca ali do nosso eu, da nossa expressão criativa, sabe, dessa consciência de nós mesmas, pensando na Lua, né, nesse autoconhecimento emocional sobre os nossos padrões ancestrais, sobre o nosso passado também, né? Então, de alguma forma, trazendo luz ali para as lembranças. Então, é isso, é um momento que a gente pode estar mais em busca de nós mesmas, da nossa própria luz. Nos leva muito a aprofundar, então, na nossa autoexpressão, tá? Então, um momento favorável ali para essa compreensão das suas emoções, trazer luz para isso. Pode trazer essas questões também de, até pensando que ontem o Sol em Leão fez uma oposição com Plutão em Aquário, né? Às vezes esses medos, sabe? Ah, eu tenho medo de exposição, eu tenho medo de ser vista, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ficar no centro das atenções, sabe? Eu tenho medo de, enfim, aparecer, né? E daí acabo me escondendo, acabo diminuindo a minha luz. Pode trazer também reflexões nesse sentido, porque a lua nova, ela tem essa natureza mesmo, né? De reflexão, de introspecção, porque ela ainda está muito próximo do Sol, e então ela fica invisível, a gente não enxerga ela. Então, esses processos que nos voltam mais para o nosso mundo interno, tá? A Lua representando muito a nossa vida material. Então, quanto mais ela cresce, mais as coisas tendem a aparecer, tendem a frutificar também, tá? Então, deixa eu ver aqui o primeiro aspecto do dia, 8 e 2. A Lua em Leão vai fazer um sextil com a Vênus em Gêmeos. E esse aspecto eu mencionei ontem, porque depois dali do meio-dia, a Lua não fez mais aspecto com ninguém no dia, então ela estava aplicando a esse aspecto desde ontem, do meio-dia. Então, muito favorável, né, até às 8 horas, mas ontem o dia inteiro, nessas trocas mentais, nesses prazeres, né, que vêm da mente, então trocas intelectuais, essa valorização ali dos assuntos geminianos, então conversas, ideias, movimento de pensamento, né? Movimentação de ideias, palavras, aprendizados, enfim. Então pode ter sido um momento que facilitou essa troca com outras pessoas. Tanto o Leão quanto os Gêmeos também eu vejo que tem esse lado assim da brincadeira, sabe? Da espontaneidade. Então favorece isso também, essa autoexpressão, né? Também. Do leão e do signo de Gêmeos são um pouco diferentes, mas acabam se alinhando ali, se apoiam nisso. Então, práticas também de comunicação, de expressão, de escrita, né? Falar, bem interessante para isso. Às vezes, pensando que a Vênus fala sobre relações, às vezes essa autoexpressão dentro das relações, sobre os seus desejos, né? Você tendo esses hábitos de prazer, esses hábitos que te nutrem, trazendo para o seu corpo essas ferramentas, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem algo a mais que eu escrevi. Acho que é isso. Percebendo, né, o que pode te vitalizar, o que pode te nutrir. E 17h55, então a Lua ela vai sair do signo de Leão e vai ingressar no signo de Virgem. Aí a gente tem uma mudança no, no ritmo, no clima, no humor do dia, que são representações lunares, né? O que que a Lua rege, o que que a Lua governa. Então, a Lua sai desse signo de fogo fixo, que envolve muito essa.
autoexpressão, consciência, e vai para esse signo de terra mutável, que favorece muito mais essa questão dos hábitos, das práticas, do aperfeiçoamento, do melhoramento, né? Regido por Mercúrio, que é esse planeta que representa a mente, a organização das ideias, a tradução. Então, pode ser um momento que a gente se volta ali para entender qual que pode ser a melhor prática, o melhor ritual, o melhor hábito, a melhor rotina, para trazer para a Terra, para aterrar, tudo que a gente tomou consciência ali na Lua em Leão, sabe? Então, eu vejo que eu preciso me expressar mais. Daí a Lua chega em. Ou preciso ter mais vitalidade. Daí a Lua chega em Virgem, tá? Que hábitos diários eu posso cultivar para ter essa energia, para ter essa presença, para ter essa vitalidade, sabe? Então, penso que favorece isso. Deixa eu ver se tem algo a mais. Também de questionar muito os nossos hábitos, se eles estão sendo úteis, se eles estão nos servindo. Virgem também fala sobre análise, né? Purificação, organização, esse cuidado, essa ordem, essa busca por metodologias também. Então, pode ser um momento que a gente se volta muito para organizar o que a gente sente, né? Seja através de hábitos, seja através de limpezas, por exemplo. E é isso, 19h20, então a Lua vai fazer o último aspecto do dia. É uma quadratura com Urano em Gêmeos. Então, Urano é um astro que é invisível, olho nu, ele representa muito esse inconsciente mental, ele representa muito rupturas, ele tem essa natureza semelhante associada com o signo de Aquário. Então, muito dessa quebra de padrões. Pensando que está em Gêmeos, né? Então, quebrando esses padrões mentais. é, Mas como é uma quadratura com a Lua, a quadratura é um aspecto de tensão, um aspecto de natureza de Marte. Que às vezes Marte ele traz, às vezes, irritação, traz impaciência, né? Traz um estressezinho ali. Então, de alguma forma, é a gente buscando, por exemplo, ter uma rotina, Lua em Virgem, e Urano em Gêmeos, abraçar o caos, sabe? Então, eu até escrevi aqui no horóscopo. A Lua, ela quer ordem prática e Urano quer ruptura mental. Como a gente pode ter hábitos, construir hábitos, inovar nesses hábitos, e ao mesmo tempo também estar aberta para o caos, para o descontrole, que Urano muitas vezes traz isso, né? Essa percepção de que a gente não está no controle, a gente não controla nada, né? Coisas acontecem para além do nosso controle. Então, Urano na mitologia é esse deus céu, que representa mesmo o caos. Ele é anterior a Saturno, inclusive ele é pai de Saturno, ele é anterior a Júpiter. Então, esse princípio ali que não está aterrado ainda, né? Esse princípio do início, desse caos que vem do início. Então, pode ser um momento ali porque a gente fica um pouco irritada, mas também pode trazer essa abertura ali para novas formas de lidar com essas questões, sabe? Encontrar um meio termo, encontrar uma forma de equilibrar essa necessidade de rotina, de prática, mas também de uma certa abertura mental, uma capacidade de improvisação também. E é isso, então, para o céu do dia de hoje. Então, a Lua vai ficar no signo de Virgem. Ela continua nova, né? Então, buscando então essa inovação, buscando ainda esse entendimento, essa compreensão. O próximo aspecto que a Lua vai fazer daí vai ser amanhã 13h57 com Júpiter, que é um aspecto bom, né? Muito bom, porque Júpiter está em Câncer, Câncer é regido pela Lua, e apesar de Júpiter em Virgem não ficar tão bem, né? Tem uma certa recepção ali. E aspectos com Júpiter, eles sempre trazem essas sortes, né? Esse entusiasmo, essa visão. Então, penso que pode ser útil, principalmente para questões mais práticas, de acolhimento emocional também, né? Às vezes, acolhimento das nossas imperfeições, que eu acho que é uma coisa muito virginiana, né? Essa questão da autocrítica, do perfeccionismo. Então, pode trazer uma certa compaixão com nós mesmos, esse aspecto, sabe? E olhando além também, né? Trazendo uma fé, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fracasse, né? Pensando que Mercúrio está retrógrado em Leão, Mercúrio regendo essa lua, né? Regendo o signo de Virgem.
É a gente ter essa fé em nós mesmas, ter esse otimismo, né? Independente dos erros, das falhas, dos fracassos, é a gente saber que a vida é isso mesmo. A gente erra e a gente dá um jeitinho e arruma, e a gente busca de outro jeito, e se isso não tá mais funcionando, tem outras formas, sabe? Então para tirar um pouco a gente da rigidez, tá pensando que Câncer é o signo que se opõe a Capricórnio, né? Que é regido por Saturno, então representa muito essas estruturas. E às vezes deixa a gente muito rígida mesmo, né? Então é isso pro céu de hoje. Espero que vocês tenham um bom sábado. Comentem aí se vocês sentiram essa oposição do Sol com Plutão. Ontem, se vieram medos à tona, se vieram sombras, né, para você trazer para a luz mesmo. E se vocês conseguiram também aproveitar algo com desse sextil ali da Vênus, tendo essas trocas mentais, né? Algum aprendizado, algum conhecimento, às vezes até algum retorno de alguma prática que envolve autoexpressão. Até amanhã.